pouco se fala hoje, mas é um reservatório de água muito importante para os povos que viverão. Então, uma das pautas de reivindicação e de luta é contra a militarização e as guerras. A ONU, aquele órgão fictício que defende a paz através da guerra, ela é a patrocinadora também desse movimento. Então, nós precisamos não seguir as ordens da ONU, mas incorporar-se dentro dela para reverter esse processo. Se nós não conseguirmos reverter esse processo, nós vamos sofrer as consequências de mais militarização e aí vamos perder os nossos recursos naturais. Próximo. Outra questão, a criminalização dos movimentos sociais. Por quê? Se tem militarização, tem um povo lutando contra isso. E aí, se tem um povo lutando contra isso, o que a gente vai fazer com esse povo? Vamos botar esse povo na cadeia. Para de incomodar pessoas, tem que ser alienadas, tem que escutar a Globo e dizer amém no final da noite. Não pode ir para a rua se manifestar, não tranque rua, não se manifeste, não proteste, não discorde, não questione. Aceite assim. Lê a carta lá do Rio Mais 20 e o mundo será desenvolvido sustentavelmente, tá? Com a sua consciência poluída. Então nós precisamos nos articular para que os movimentos sociais não sejam criminalizados. Quando aconteceu o movimento Passe Livre aqui em Florianópolis, que a gente conseguiu o Passe Livre para os estudantes, depois a justiça barrou, mas a gente conseguiu através da luta o movimento Passe Livre. Conseguimos liberdade de acesso para os estudantes, nós conseguimos. Só que os líderes do movimento foram enquadrados como formação de quadrilha. Estão respondendo um processo na justiça. Formação de quadrilha. Aí no ano seguinte a justiça barrou o nosso projeto. Barrou o projeto porque a Câmara de Vereadores aprovou. Eles aprovaram porque tinha movimento na rua, porque tinha um movimento articulado. Vamos para o próximo. Então, criminalizando inibe a nossa luta. Porque as pessoas também têm medo de ir para o xadrez, da ditadura militar, de todo esse processo, né? E eles pegavam, sabe quem dentro dos movimentos sociais ali nas ruas? Eles pegavam principalmente as mulheres, que eram muito mais frágil, e colocavam elas encarceradas lá para ficar uma noite lá na cadeia. Muito frágil, né? E aí, esse é o nosso estado ditatorial que nós temos. Aqui o pessoal lá na Cúpula dos Povos se organizando, lutando. Esse daqui do MST fizeram um negócio fantástico lá. Eles chegavam em banda, assim. Na estação de trem de metrô, assim, as pessoas até tinham medo. Porque eles chegavam na luta, gritando contra o negócio, contra a Monsanto. Eles foram na cúpula dos chefes de Estado e agitaram lá. Aí o segurança mandaram embora. Mas eles agitaram, foi uma coisa fantástica, mostrando o posicionamento do outro lado, porque senão não aparece. Isso, obviamente, que vocês não viram na Globo, tá? Na Globo vocês só viram o Ban Ki-moon lá, aquele negocinho lá chatinho, e só sabe falar o discursinho prontinho. Próximo. Outra questão importante que aparece muito ainda é a violência contra as mulheres. E aí, quando a gente não consegue discutir a nossa sociedade como um todo, não adianta ficar discutindo a questão ambiental isolada de todo o processo. Se as mulheres não forem protagonistas desse processo, não adianta a questão ambiental pronta, bonita e maravilhosa, e aí as mulheres submissas, as mulheres sofrendo violência. Nós temos que interpretar a nossa sociedade. E o movimento feminista estava em peso na Cúpula dos Povos, criticando a carta da Rio Mais 20, que não aparece nada das mulheres. E aí o movimento feminista conseguiu colocar na carta da cúpula que quer uma economia feminista. Isso foi bem interessante para discutir os novos paradigmas da outra economia que queremos. Então, pensarmos uma economia feminista. A partir... É uma coisa bem interessante, porque vai aparecer nas próximas ideias, nomenclaturas, esse conceito de economia feminista. Próximo. Outra ideia que foi lançada contra a discriminação de gênero, etnia e raça que aparece, né? Mas principalmente aqui no Brasil, a criminalização, que ainda não foi aprovada no Congresso Nacional, dos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros. Também estavam organizados na sua luta e conseguiram colocar em pauta essa luta unificada dos movimentos sociais. Próximo. Aqui é que aparecem coisas bem legais. Olha só. Principalmente as grandes corporações que, através... Por exemplo, na guerra do Iraque, os Estados Unidos levou a militarização, destruiu os movimentos, só que por trás da guerra, quem é que chegou lá depois? A Halliburton. Vocês conhecem a Halliburton?
A Halliburton é uma empresa transnacional do petróleo. Depois da guerra, privatizaram o petróleo e entregaram ela para a Halliburton, que é uma empresa norte-americana do Dick Cheney, que coincidentemente era o vice-presidente dos Estados Unidos na época, né? É uma coincidência, assim. Mas essas grandes corporações aqui, elas vão para esses países subdesenvolvidos para trazer cada vez mais miséria, desgraça, desilusão, desconstrução, poluição. O problema é que elas ainda não são as responsáveis, não pagam ainda pela destruição que elas causam no planeta. Tanto questão ambiental como questão social. Não pagam, elas só se beneficiam, só recebem lucros. E os lucros delas vão para a matriz. Então por isso nós estamos nos organizando contra essas grandes corporações. Próximo. Aqui ficou evidente como nós estamos refém desse modelo que não nos leva a nada, que é contra a imposição no pagamento das dívidas econômicas injustas. Do nosso orçamento de 1,5 trilhão, o Brasil tem um orçamento de 1,5 trilhão. Olha o que eles nos sugam, pessoal. 708 bilhões vai para o pagamento da nossa dívida eterna. 708 bilhões de pagamento de dívida eterna. Por isso que vocês estão aqui. Por isso que não tem universidade para vocês. Por quê? Porque a educação está perdida aqui no 1%. Não consigo achar. A educação não tem. Olha, absurdo. É muito pouco. Deve lá no céu aí, deve ver. Porque aqui não dá para ver a educação. É muito pouco, é minúscula a educação. Esse aqui, 2%? 2,99%. Isso, 3%, pessoal, a educação. E agora, o que eles querem avançar é na Previdência Social, olha só. Mais um dinheiro público que eles querem tornar privado. Então, coitadinho dos nossos aposentados, a hora que eles tomarem isso daqui também. Porque hoje a Previdência Social está sendo desviada para continuar pagando a nossa dívida, que é 45% do nosso orçamento. Então isso daqui é um movimento de luta também para acabar com esse processo. Porque daí, você consegue ver aí qual é o da ciência e tecnologia, porque nós precisamos, para ter energias renováveis, precisamos de ciência e tecnologia. Para ter uma nova sociedade, um novo modelo de organização, precisamos investir em ciência e tecnologia. Se nós não investirmos em ciência e tecnologia... Ciência e tecnologia. Quantos? 0,32% de investimento em ciência e tecnologia. Um país investindo isso em ciência e tecnologia é um país subdesenvolvido, que não vai a lugar nenhum. A tecnologia vai continuar vindo de fora. Então as nossas universidades, elas precisam pensar em desenvolver ciência e tecnologia para a nossa sociedade. Só que elas precisam estar num movimento muito mais articulado para reivindicar isso daqui. Porque lá hoje a gente disputa no tapa ser bolsista. Tem a questão agora... Todo mundo tem que ser bolsista. Da greve das universidades, que quase não tem sido tratada, que eu acho que envolve diretamente a questão de ciência e tecnologia. Isso mesmo. A greve dos servidores, dos funcionários, né? Precarização dos institutos, né? Ampliou os institutos para tudo quanto é canto, mas aí também precárias as relações de trabalho. Então, quando se fala que tem que ter bolsista na universidade, tem que ser todo mundo bolsista na universidade, tem que incentivar todo mundo aí para pesquisa. Agora, você vai para a universidade e ainda tem que trabalhar para sustentar. Como você vai ter tempo para pesquisar? Eu tô sem bolsa. Então, é uma situação complicadíssima. A pessoa tem que ter dedicação para a pesquisa. Senão, se torna muito obsoleto esse processo da pesquisa. Porque daí você vai fazendo a toque de caixa para cumprir prazos. E você não faz ali com grande desenvolvimento, com grande tempo para pesquisa, para poder ler várias biografias e poder desenvolver realmente coisas inovadoras para a nossa sociedade. Enquanto os países desenvolvidos do norte lá da Europa, eles têm bolsa para todo mundo, né? Pagam para os estudantes estudar, nós aqui sofremos essas consequências. E lá na cúpula lá estava o pessoal do Canadá. O pessoal do Canadá, eu mostrei isso na sala... Vocês sabem o que está acontecendo no Quebec? No Quebec não é os professores que estão em greve, é os estudantes. Lá em Quebec os estudantes estão em greve por quê? Porque lá eles pagam as suas universidades e as taxas de universidade aumentaram absurdamente. E aí o que eles fizeram? Entraram em greve. E eles estão há mais de 100 dias em greve lá em Quebec. Saiu notícia no Le Monde Diplomatique.
Desde 22 de maio, eles estão numa greve centenária dos estudantes quebequenses contra as altas taxas das matrículas das universidades. A defesa das liberdades civis mobiliza tanto quanto a luta pelo acesso ao conhecimento. Então, enquanto aqui a gente não tem acesso à universidade, lá em Quebec, né, um povo super desenvolvido, também sofre consequências desse processo de crise que está vindo. A Europa está mostrando agora, por enquanto eles estavam andando por cima da carne seca, estava tudo bem para eles, né? Agora estão sofrendo as consequências que os subdesenvolvidos já sofriam antes. Então, os estudantes da Europa estão sofrendo as consequências que os estudantes latino-americanos, asiáticos e africanos sofreram e sofrem ainda. Por isso que nós estamos articulados na luta. E o pré-vestibular comunitário Integrar está dentro da universidade também, organizando os estudantes dentro da universidade para reivindicar todos os seus direitos na universidade, RU gratuito, bolsa alimentação, bolsa moradia, tudo que tiver gratuito, né? A gente achou até um negócio no site da UFSC, xerox de graça. Aí fomos lá pegar o xerox de graça, eles se espantaram que estava no site, tira do site, esconde isso. Tiraram do site o negócio do xerox gratuito. A gente ficou sem xerox gratuito. Olha que absurdo isso, né? Tem um direito que estava lá, eles tiraram do site, porque não era para ter esse direito. Mas nós temos que reivindicar esses direitos, né? Ontem teve no Conselho Universitário a aprovação da permanência da política de cotas. Por mais 5 anos vai continuar a política de cotas na UFSC, tá? Ontem foi aprovado isso. Se fosse reprovado, esse ano não teria mais. O edital já sairia sem a política de ações afirmativas. Mas foi aprovado por mais 5 anos. Próximo, acabamos? Ô professor, Oi! qual é o discurso do governo quando mostram para eles que 45% da nossa verba vai para fora? O que eles dizem? Não dizem? Sim, eles vão tentar... Provavelmente o povo vai lá e diz, a gente está pagando isso aqui, a gente quer pelo menos mais alguma coisa pra gente. Sim. Provavelmente acontece. Claro, acontece. É assim, ó. Uma das coisas falsas que aconteceram no governo Lula e que ficou muito evidente foi quando ele falou que nós pagamos a nossa dívida. Pois é. Né? Todo mundo achou, ai, que legal, pagamos a nossa dívida. Acontece que nós pagamos a nossa dívida como FMI. Nós temos vários credores. É o FMI, o Banco de Frankfurt, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, nos Estados Unidos. São vários que a gente pega empréstimo. O FMI era um dos que empresta para o mundo inteiro, né? O Fundo de Miséria Internacional. Ele empresta para o mundo inteiro. Agora, nós conseguimos pagar para eles e aí ele fala, pagamos a nossa dívida. Porque nas campanhas e movimentos sociais a gente sempre falava não ao FMI, não ao FMI. Aí por isso que ele usou esse argumento. Só que quando questiona o Guido Mantega, que é o Guido Mantega que aplica essa política dentro do governo, tá? Que antes era o Palocci. Esses são os capas do governo que aplicam essas políticas econômicas e que a gente não conseguiu tirar do poder. Quando o Lula assume o poder, o Lula vai colocar uma pessoa super capitalista para administrar esse setor. Vocês sabem quem é que vai para o poder? O Banco Central para administrar isso daqui? Era um cara do PSDB. Aquele do bigode, não é? Certo. Isso, do bigode. Ele era do PSDB de Goiás. Que antes ele era do Banco Boston. Olha só, ele era do PSDB, partido contra o Lula na campanha. Ele era do Banco Boston, não tinha nada a ver com o projeto popular. Mas para manter a articulação da governabilidade, trouxeram esse cara para manter as políticas neoliberais em funcionamento no nosso país. Tá? Então, esse pacto é para a manutenção dessas políticas neoliberais. E quando eles falam, o discurso que eles têm para defender essa política é a questão da inflação. Para manter a nossa taxa de inflação assim, porque senão a gente vai voltar igual à década de 80, no período Sarney. Ninguém quer aquele período. Da inflação, absurdamente saindo no mercado, não tinha um preço, outro ano, outro preço, inflação descontrolada, nossa economia descontrolada. Então eles ameaçam com a inflação. Se nós perder esse rigorismo fiscal, nós vamos voltar à época da inflação, onde o nosso país não tem credores, não tem investimentos internacionais e a gente não consegue manter as nossas contas. Então é assim que eles falam o discurso deles, bem bonitinho, para continuar aplicando. Pagando a dívida. Quando a gente paga a dívida, a gente recebe
créditos para poder comercializar. Que é uma mentira, né? Porque o Brasil é autossustentável fora a questão de tecnologia, que eu acho que ainda não é muito. Porque a questão de alimentar, que é essencial, o povo a gente tem. Sei lá, petróleo, que também não vem ao caso, mas a gente é autossustentável. A única coisa que eu vejo assim, não muito autossustentável é a tecnologia. Que pensando no macro, acho que não seria o mais importante atualmente. Então, eu não vejo como nós somos autossustentáveis, porque nós temos no nosso país as multinacionais. E aí, dentro da Organização Mundial do Comércio, as multinacionais podem provocar boicote. Isso significa o quê? As multinacionais ameaçando as pessoas de demitir. E aí elas vão demitir com discurso político. Elas vão demitir porque o governo está expulsando elas daqui. E aí ninguém vai querer que elas demitem e todo mundo vai contra o governo. Porque eles podem fazer isso, óbvio, pode fazer isso, só que eles têm que ter um apoio popular. O Lula, nos 2 primeiros anos do mandato dele, ele tinha isso. Se ele fizesse isso, todo mundo ia estar com ele. O problema é que ele perdeu tempo. Era aqueles 2 anos ali, para radicalizar a luta. Foi isso que aconteceu na Venezuela, na Bolívia, no Equador. Os primeiros 2 anos que estava todo mundo ali na esperança da mudança. Se ele fizesse esse movimento, ia radicalizar a luta e ele tinha massa nas ruas. Tá? O que acontece no Paraguai agora, passou muito tempo, não radicalizou a luta e agora perdeu por um golpe de Estado. Então pode acontecer um golpe de Estado também. O Salvador Allende, em 73, ele sofreu um golpe de Estado fazendo essa política radical. Ele cortou as políticas neoliberais dos Estados Unidos, do FMI, nacionalizou a sua economia, só que aí veio o boom. Os Estados Unidos não aceitou esse negócio. Acabou, né? 37 minutos. Acabou? Deu 37 minutos. Então falta 3. Tem 3 minutos. Então vamos para a próxima. A garantia dos direitos dos povos à terra e à liberdade. Então os sem terra e os sem moradia, porque se fala muito pouco dos sem tetos, mas existe uma especulação imobiliária muito grande nas cidades, e aí Florianópolis é um exemplo nosso aqui, né? Quanto a gente paga de aluguel, é o absurdo dos absurdos, mas a gente acha normal isso. Nós temos direito à moradia, e a gente paga aluguel. Se os que não têm moradia se rebelassem, seria uma coisa bem interessante. Mas nós não estamos organizados para rebelar. A gente está organizado para ir para a fila do caixa e se lamentar porque está pagando o absurdo dos aluguel, né? E aí quando a gente não quer pagar o absurdo dos aluguel, a gente vai para uma mini kitnet. Fica lá espremido na mini kitnet, não pode convidar nenhum parente para ir para lá porque não cabe. Não cabe. Você entra assim, faz as coisas assim, volta assim. É um negócio frondoso. Mas essa é a realidade. É uma pressão social, questão da moradia. Próximo. Essa daqui é a questão dos povos indígenas, que apareceu bastante, que é a Convenção 169 da OIT, que fala dos direitos dos povos indígenas e das tribos no mundo, deles serem consultados sobre o território deles, sobre os recursos naturais, e é o que não acontece no Brasil, principalmente Xingu, né? Xingu está vindo assim patrolado, um negócio estrondoso que vai destruindo tudo, e sem consulta, sem nada, sem os estudos antropológicos, sem estudos científicos, sem estudos sociológicos, sem estudo de nada, de impacto ambiental, toca tudo para frente, aí depois os indígenas caem na cachaça, caem nas violências, aí culpam o indígena, né? Como nós temos nossos indígenas aí, Florianópolis, a nossa próxima foto do cartão postal, faz a ponte e coloca um indígena mendigando ali do lado da ponte. Porque essa é a nossa realidade aqui em Florianópolis. É terrível. Então, isso daqui também está na cúpula dos povos. E os povos indígenas não aparecem na carta da Rio+20. Olha que interessante. É terrível eles nem reconhecer. Eles falam só em comunidades locais. Bem genérico o negócio. Tem 5 vagas de indígena. Não, já tem. Já. 5 vagas de indígena, não conseguimos preencher até agora 3. Na Universidade Federal de Santa Catarina existem 7 indígenas estudando, sem perspectiva de se formar. A avaliação que eles fizeram é que eles vão desistir lá pelo 5º, 6º página.
assim, de forma dramática, porque os professores que fazem esse processo de avaliação, eles veem como natural isso daí. Em vez de eles se mobilizar, se eles se revoltar, se eles... não, eles vão desistir. Indignante. Através de um estudante de antropologia da REUNI, que fez uma pesquisa com a gente sobre essas ações afirmativas, eu não lembro qual a faculdade, mas ele me comentou que tem um colega dele, primeiro indígena a se formar agora em direito e a passar na prova da UB. Primeiro indígena. Agora, que sei. Aqui em Floripa? Não foi aqui em Floripa. Não foi aqui. Não, mas assim, parecia tipo assim, nível Brasil, único, exclusivo. Então isso mostra que é o fim do mundo. O mundo está se aproximando. Próximo. Bom, e lá tava várias manifestações de artes, de filme, de vídeo, por tudo quanto é lugar, falando e protestando contra Belo Monte. Próximo. E aqui aparece uma das coisas importantes, que é do agrotóxico, o agronegócio, as multinacionais da agricultura que invadem, né? E aí a gente come mal, se alimenta mal, tem problemas inúmeros de saúde por causa da nossa má alimentação, porque nós consumimos cerca de 6 a 7 litros de veneno por ano, cada brasileiro. O Brasil é o país que mais 6 a 7 litros de veneno, toma, assim ó, no gargalo. Sim, comendo os nossos alimentos. O Brasil, desde 2008, ultrapassou os Estados Unidos no consumo de agrotóxicos. São 6 empresas que dominam toda a produção de agrotóxicos, tá? E a Monsanto é a líder mundial de contaminação. Inclusive, a Monsanto foi a que soltou o agente laranja nas selvas do Vietnã. Então, ela tem uma experiência, né? Ela tem um case já estudou. Sem falar que muitos agrotóxicos que são proibidos em outros países ainda são permitidos no Brasil, né? Isso mesmo. Em todos os lugares do mundo eles proíbem. Onde é que a empresa vai vir? Brasil. Vai vir pro Brasil, porque aqui a nossa sociedade é livre. Ela aceita todo tipo de veneno, né? Porque não, se a gente não aceitar um veneno, a gente está sendo ditador. Então a gente aceita todos os venenos, a liberdade, né? O importante é que você tenha a escolha de tomar o veneno que quiser. O consumidor vai lá no supermercado e escolhe qual veneno quer consumir hoje, né? Sendo que o pimentão, ele tem 18 tipos de agrotóxico nele. O pimentão é o que mais tem agrotóxico. O pimentão é o terrível. Bom, mas essa é isso, se a gente voltar à agricultura familiar, de subsistência, das nossas origens, né? Mas a gente não, está vivendo um mundo conturbado, urbanizado. Mas os orgânicos? Os orgânicos. Isso. Fazer a política de orgânicos, que é fundamental. Nós precisamos unir as forças para isso. O problema é que a gente não está suficientemente organizados do campo e da cidade para a gente... Na real, falta informação, né? Isso, falta também informação. Nós precisamos articular as lutas. Por isso que lá estava o movimento do campo e da cidade juntos para articular as lutas e para a gente parar de consumir isso daqui, denunciando isso daqui, né? Existe um filme muito recente que é interessante de ver, que se chama O Veneno Está na Mesa. Tem no YouTube. Assistam esse filme e aí você vai começar a repensar a sua alimentação, aquela fruta, aquela maçã linda, né? Mas é bonita aquela maçã verde da Argentina. Maçã da Branca de Neve, né? É uma maçã Eu bonita. tinha uma professora de geografia que ela falava bem assim, quando vocês forem comprar a sua comida, compra aquela que tá estragada, aquela que tem bichinho, porque ela é boa. Também tem isso. Próximo. Tá acabando, não acaba nunca. Bom, isso daqui é para ampliação dos direitos, aqui a carta é gigante. Ampliação dos direitos, e uma das lutas dos trabalhadores é reduzir a nossa jornada de trabalho para 40 horas e não mais 40 horas. Pode passar próximo. Outra questão importante é a questão da soberania dos povos e dos países, e não aos golpes de Estado, como aconteceu no Paraguai. Próximo. Esse daqui foi a gente fez uma manifestação lá na frente da embaixada, no consulado do Paraguai, no mesmo momento quando estava acontecendo o golpe lá na praia de Botafogo. Vai para o próximo. E aqui, um golpe de Estado que ainda está acontecendo, que é o golpe de Estado em Honduras. Quando os povos tomam a rédea do poder e querem mudança, também sofrem as consequências, as retaliações. Então tem essas consequências. Honduras ainda está sofrendo esse processo. Próximo. E aqui aparecem os golpes de Estado de 2002 a 2012 que aconteceram na América Latina.
Honduras está em golpe, Equador o povo reverteu o golpe, na Argentina o povo reverteu o golpe, no Paraguai está em golpe, Bolívia reverteu o golpe e na Venezuela reverteram o golpe. A população organizada reverteu o golpe e não permitiu que acontecesse golpe de Estado. Próximo. Está acabando, está acabando, está acabando. Aqui é fundamental porque é a luta dos povos pela soberania dos bens comuns, da água, da terra e voltar a utilizar a terra comunal. E um dos exemplos marcantes foi em 2000 a luta do povo de Cochabamba, na Bolívia. A água foi privatizada para a Companhia Suez da França e eles não podiam nem captar a água da chuva, porque era do Grupo Suez da França. Não podiam fazer a captação da água da chuva, tudo privatizado a água. O que aconteceu? Aconteceu uma revolta popular. Cochabamba foi para a rua e desprivatizaram aquela água. Desse movimento de Cochabamba, da nacionalização da água de Cochabamba, caíram 3 presidentes, tá? E nasceu o Evo Morales. Evo Morales surge dessas manifestações, aquele presidente indígena que a direita odeia ele surge desse movimento de luta pela água na comunidade, na província de Cochabamba, na Bolívia. Próximo. E aqui tem as matrizes energéticas, né? Depois eu acho que eles vão aprofundar, então não vou falar muito. Mas nós temos que priorizar a biomassa e a questão do sol. Nós temos no Brasil energia fantástica do sol que nós não aproveitamos, né? Então precisamos investir na tecnologia, não temos investimento em ciência e tecnologia. Então falta muito para a gente avançar, né? Em contrapartida, nós temos o pré-sal, né? O povo vomita pré-sal. Eu adoro ver o discurso do povo que defende o pré-sal. Porque o mesmo povo que defende pré-sal é contra a poluição. Não consigo entender isso. Se o pré-sal é petróleo, petróleo é recurso fóssil, então ou você defende uma coisa ou defende a outra coisa. Então você defendendo o pré-sal, vamos explorar o pré-sal, mas vamos continuar na mesma merda. Ou vamos pensar outra tecnologia, tá? Mas por enquanto ainda não se pensa isso, só os recursos fósseis estão sendo pensados. A questão da comunicação é fundamental, porque daí falta informação. Mas por que a Rede Globo não tem às 9 horas um programa sobre reeducação alimentar? As nossas jovens estão tudo obeso, comendo mal, morrendo de câncer, mas não tem. O que tem? Aquela novela porcaria que ensina as pessoas a ser mais burro e ignorante ainda. Mas nós precisamos então tomar esses canais de comunicação e colocar informações que sirvam para o bem comum das pessoas e não para a alienação das pessoas. Então nós precisamos de mídia que divulga cultura, que divulga conhecimento, que incentiva as pessoas a fazer coisas legais e não a serem alienadas e incentiva ela a trocar celular todo dia, né? O inferno do domingo é só amanhã. Aí é segunda-feira todo mundo, olha, é só hoje. Vão tudo correr comprar aquilo lá 1 e mais 80 vezes, né? Não importa, vamos lá e compram sem precisar, sem nada. Mas tem que barrar esse processo de aniquilar as pessoas para comprar as coisas. Nós temos que ver por outras perspectivas, então precisamos reformular o nosso espectro eletromagnético e democratizar a nossa mídia, que está na mão de 6 famílias. Próximo. Tem a questão, já vou passar, não vou falar mais, do processo da nossa dívida histórica e ecológica, pode ir para frente. E uma das coisas que foi tirada lá para articular uma luta e fazer um dia de greve geral onde para todo mundo. Um dia de greve geral onde para todo mundo, a gente causaria e mostraria para esses caras que estão no poder quem é que manda, se é o povo ou é o governo. O governo, ele faz com a militarização que o povo fique temeroso, com medo. Mas quem que tem que ter medo são os governantes. Na França, Sarkozy queria tirar uma lei trabalhista. Os franceses, como estão super organizados, eles fizeram um paro geral. Sarkozy caiu do poder, assumiu outra pessoa no poder no lugar dele por causa da organização e dos movimentos sociais articulados. Se nós conseguirmos construir esse movimento, nós vamos avançar em todos os movimentos. Então não adianta nós falarmos em questões ambientais desarticuladas do contexto, porque as questões ambientais passam pela universidade, passam pela vida nas comunidades, passam pela defesa dos recursos naturais, passam pela defesa da nossa soberania. Próximo e acabou. Ainda não. Mas é o final. Eles queriam que eu falasse
falasse primeiro, ia falar por último, daí todo mundo já estava indo embora. Essa aqui é a parte final. Voltemos então aos nossos territórios, estamos voltando às nossas bases, às nossas regiões, ao nosso país, animados em construirmos uma convergência necessária para seguirmos na luta, resistindo e avançando contra o sistema capitalista e as velhas e renovadas reproduções, porque agora o discurso vai ser economia verde. Então, em pé, nós continuamos na luta e vamos vencer essa luta, pessoal. Fechou. Obrigado.